Saudações, este é o canal Henry e Harrison. Desejamos a você um agradável momento de esclarecimento, motivação e instrução espiritual, ao qual cabe a ti decidir o que é, para onde vai e como deve se portar. No vídeo de hoje, vamos falar então sobre compaixão. Compaixão é aquele sentimento em que nós temos de estar sentindo as dores, o sofrimento alheio, as necessidades alheias, por mais que nós não estejamos passando por aquilo. Por exemplo, a fome, ver alguém em um estado calamitoso, de miséria, frio, desabrigado, as dores das perdas de familiares, entes queridos, e querer tomar essas dores para si, querer que a pessoa se alivie, como se fosse possível a gente tirar o que a pessoa está sentindo e tomar para nós. Mas esse é um sentimento natural, ele surge, não é forçado. Isso não tem como ser um sentimento hipócrita. Ou ele existe ou não existe ainda, porque todos um dia vão compadecer. A compaixão, ela serve de termômetro de amor ao próximo. É um dos que mais nos aproximam do amor ao próximo, seja ele qual for. Seja um familiar, um amigo, colega, conhecido, até mesmo desconhecido, os animais, até mesmo aqueles que a gente vive julgando, por exemplo, os criminosos, os que estão detidos em cadeias, prisões, penitenciárias, seja o que for, e muitas vezes percebemos o quão estão sofrendo ali, até mesmo esquecendo pelo que estão pagando, quais suas condenações. Muitas vezes esquecemos da atrocidade que cometeram. Então a compaixão é um grande aliado no perdão, para que possamos analisar e perceber o quanto a dor alheia nos afeta também. Isso já é um princípio do amor ao próximo, que desperta em nós. A gente não escolhe, simplesmente dói em nós testemunhar certas situações. É algo que simplesmente nos incomoda, perceber que alguém está passando fome enquanto a gente come, que alguém está ao relento, na chuva, no frio, enquanto a gente está bem agasalhado, bem abrigado, temos para onde ir. Imaginar que muitas pessoas não têm. Imaginar que você tem ali uma casa, tem ali as condições de ter uma refeição digna, ter a sua proteção para se abrigar do frio, da chuva, até do calor excessivo. E muitas vezes isso nos dói saber que nós temos e muitos não têm. Se não dói para alguém, essa pessoa ainda não chegou lá. E talvez para que chegue a esse sentimento que é natural, que desperta a gente, simplesmente incomoda. É como diz, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então muitas vezes a gente precisa passar primeiro, perceber o quão ruim é. Não quer
dizer que tenha passado nessa existência, muitas existências durante toda a nossa vida. E isso faz de nós apenas seres que estão experimentando todas as situações. Mas ninguém chega ao Pai, ninguém chega ao Reino Divino sem provar tudo que é necessário, sem provar tudo que nos aprimore a resistência, a paciência, o pensar, né? Poder acalmar, poder refletir e chegar às conclusões. Muitas vezes estamos diante de problemas que, perante muitos problemas de outros que estão por aí, acabou sendo até uma brincadeira. Então, devemos valorizar o que temos, porque temos. Está sob nossa custódia, não é nosso, mas está sob nossa custódia. Até quando fizermos disso um bom uso. Porque devido ao excesso ou à ingratidão, também podemos perder em vida. Perder na existência. Não é porque você trabalhou para comprar, você pagou o custo do usufruto daquilo, que não lhe pertence, jamais vai lhe pertencer. Pertence às leis naturais, pertence à terra. Porque quando morremos, não levamos. Essa é a maior prova de que não é nosso. Então, aprender a partilhar, e não somente quando não nos serve, quando nos sobra, mas sim entender que há quem precise, que não tem de onde tirar. E quando se partilha, por mais que esteja preocupado com a própria situação, nunca lhe vai faltar. Pois essa é uma provação. Se você abre mão do que você tem para fazer bem a alguém, isso um dia volta a ti, redobrado, nunca falta. Isso não é uma condenação, não é um julgamento. Mas para quem não tem esses sentimentos, por exemplo, é bom talvez prestar mais atenção em volta, em torno de si, porque não precisa andar muito longe para perceber que a quantidade de necessitados é grande. E muitas vezes pode vir um irmão em situação de rua, que não tem abrigo, não tem emprego, não tem alimentos, não tem roupas. Muitas vezes só precisa de atenção. Ele nem pede mais dinheiro, ele pede abraço. Para suprir aquela necessidade de que ele não é invisível, de que ele existe. E não por vaidade, mas que as ruas, o abandono mexe com a mente das pessoas, levando à insanidade. Muitas vezes eles têm a sensação de realmente não existirem, serem invisíveis aos olhos da sociedade. E a sociedade, que costuma condecorar as pessoas como gente de bem, apenas quem trabalha, quem tem dinheiro, já porque tem dinheiro não precisa roubar nem fazer mal, como se isso fosse um bem. São posses e temporárias. Porque se não perde tudo nessa vida, nessa existência, pode vir em uma existência que não tenha nada também. Na mesma situação daqueles que ignoram. Então, perceber o quanto dói não querer ver aqueles que de rabo de olho percebe, se incomoda e realmente finge não ver. Por mais que doa, qualquer ação que nós temos em favor
de estender as mãos e dar um pequeno conforto conforme possível, com certeza para eles é muito. O que para a gente é pouco, o que estamos fazendo, para eles é muito. Então pensemos bem, perceber se estamos compadecendo daqueles que necessitam. Paz e luz.